e obviamente, diferente de outros esportes, o futebol passa a ser interessante porque você não consegue identificar um fundador, e sim ele nasce em meio ao processo cultural. Isso é muito importante e interessante, principalmente para um pedagogo, para um metodólogo que procura se inspirar nessa perspectiva histórica e social para conseguir desenvolver métodos mais coerentes, significativos e que possam realmente possibilitar o aprendizado do futebol para referentes a essa pesquisa, cujo intuito é estabelecer uma aproximação com as modalidades do torcer nas arquibancadas dos estádios do futebol do Brasil. No lugar de focar o comportamento dos torcedores dos clubes da chamada primeira divisão do futebol brasileiro, na verdade, Série A, nós procuramos resgatar as formas de torcer e a diversidade de torcedores de clubes pertencentes às séries B e C, em geral preteridos pela cobertura jornalística nacional, salvo quando algum grande clube do Centro-Sul disputa as gestualidades e corporalidades dos torcedores, bem como em relação às vocalidades, musicalidades, palavras de ordem, gritos, cantos, xingamentos, paródias musicais e registro da cultura material. Também os torcedores órfãos do Ipatinga, né? Um clube que não existe mais, que em dezembro de 2012 mudou-se para Betim e adotou o nome da cidade, que é uma situação que também se repetiu com o Grêmio Barueri, que foi sediado em Presidente Prudente entre 2010 e 2011. E agora, duas semanas, 3 semanas, o Audax, né? Que passa a ser sediado em Osasco, numa transação que envolve o grupo francês Casino e o Bradesco. Né? Então, clubes que deixam os seus torcedores órfãos, né? E torcedores que criam um laço de identidade que muitas vezes leva esses torcedores a tatuarem na sua pele o símbolo do time. A condenação, isso é muito legal, a condenação desses torcedores organizados aos que torcem para clubes do Sudeste e do Sul, como uma traição à regionalidade. Nas arquibancadas não foram registrados torcedores portando camisas de outras agremiações, apesar das confissões e simpatias pelo Corinthians, Flamengo e Vasco da Gama, sobretudo. Entre os torcedores do Salgueiro e Pernambuco, a bifiliação aqui, é enfrentada com mais naturalidade. De acordo com um dos relatos, enquanto assistíamos ao Carcará, estávamos ouvindo o jogo do Flamengo, nosso segundo time. Carcará é o gavião do sertão, símbolo do clube, que aparece estampado nos instrumentos musicais e nas camisetas dos integrantes da principal torcida organizada do Salgueiro. A arquibancada mais heterogênea foi a do Luverdense, de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Cidade fundada em 1988, e os habitantes de Lucas do Rio Verde, uma cidade nova, oriundos de diversas partes do Brasil, mantém as predileções clubísticas originais e absolutamente variadas. Fomos em busca dos jogadores que participaram de Copas do Mundo que ainda estavam vivos. E começamos, logo que a gente teve o projeto aprovado, veio a falecer o último jogador vivo da Copa de 50, que foi o Nena. Então do Internacional, não podemos ter testemunhos sobre a Copa de 50. O Geneton de Moraes Neto, jornalista, fez um belo trabalho nos anos 90 de coleta desses testemunhos, mas nós começamos com a Copa de 1954, ainda conseguimos entrevistar 3 jogadores da Copa de 54, dentro de 6 possibilidades que tínhamos, e fomos até a Copa de 1982, a famosa Copa que perdemos na Espanha, coletando nessa sequência cronológica, indo em busca desses atletas. E buscamos, cotejando as versões de cada um daqueles jogadores, ter uma visão de conjunto, uma visão que nos proporcionasse perceber e pensar essa experiência de um atleta que vai a um evento internacional como esse e
perceber também as transformações, porque esse evento passa das polêmicas que graçam sobre João Saldanha, se João Saldanha tem sido saído pela sua filiação comunista. Para muitos jogadores, o enfoque é técnico. Saldanha botou Pelé na reserva na fase eliminatória. Ora, isso é inadmissível. Então, uma série de dimensões, uma série de facetas são reveladas através desses estudos. E a gente resolveu estudar um pouco aí essa questão do futebol por conta de uma série de questões da inserção do futebol na nossa cultura. A gente vê por essas imagens, acho que a imagem lá no canto esquerdo, aqui à minha esquerda abaixo, né, representa um pouco o que é também os campos de futebol ali do Parque Ecológico, muito encostado da área de Hermelino Matarazzo. A gente vê fotos aí que ficaram até famosas, né, do futebol ali com a árvore no meio, e acabei escolhendo aquela outra ali, só jogadores com técnica e a bola, né, que representa um pouco, né, parece que os jogadores com técnica, né, com missão técnica. Então, essa questão de como o futebol, esse futebol, digamos, de lazer, o futebol amador, ele está entranhado também na cultura do futebol, né? Ou seja, a questão começou a ficar bastante interessante, porque a gente começou a perceber assim, olha, tem ocorrido um processo gradativo, portanto, acho que tem aí uma lógica que a gente precisa desmontar também, que é assim, a lógica de que não existe mais espaço para o futebol de várzea. Não, existe espaço para o futebol de várzea, mas ele parece que tem sido cada vez mais colocado dentro de um determinado espaço público, né? Seja um CDM, seja um parque, ele tem sido institucionalizado de alguma forma pelo Estado.